Fala, meu povo! Boa noite para todos que nos acompanham ao vivo pelo www.jus21.com.br. Boa noite, professora Tassiana. Boa noite, Giovanni. Boa noite, pessoal que está acompanhando aí ao vivo com a gente, que fizeram a prova de Direito Penal. Boa noite especial também para o professor Anderson, que está lá em Brasília. Anderson, beijo enorme para você aí. Infelizmente não deu para a gente estar os três juntos, mas você está aqui presente conosco. E também um abraço para meu patrão Diogo aí também, que está nos acompanhando aí, está nos ajudando sempre. Pois é, galera, 19h03 em Brasília, 18h03 aqui, um dia de fortes emoções, o dia que vocês fizeram a prova da segunda fase do 24º exame e o que nós esperamos que tenham garantido a sua aprovação. E uma prova que nós pudemos reputar uma prova justa, não é isso, professor? Justa, muito justa, muito legal, dava para fazer, você que tinha estudado, foi uma prova bem tranquila, diga-se de passagem. A FGV tá de parabéns. Se não vi nada, né, ao contrário no gabarito, né, mas se eles mantiverem a tranquilidade no gabarito, a Fundação Getúlio Vargas está de parabéns. Vocês sabem que quando é para tecer críticas, desde que sejam críticas fundamentadas, nós estamos aqui para isso, mas também quando é para elogiar, nós também temos o maior gosto de elogiar. A banca de direito penal vem mantendo aí uma regularidade, vem mantendo provas tranquilas, vem mantendo provas sem muitos pirrepes e como a gente sempre fala, basta que o aluno ao longo do curso ele aprenda a pensar como a Fundação Getúlio Vargas pensa. Se você aprende a pensar como a FGV pensa, você garante a sua aprovação. Mas eu tenho certeza que o povo quer saber como foi o desenrolar da peça e das questões. Aí eu pergunto, Tassi, qual foi a peça que caiu, amiga? Ah, foi uma peça linda, pessoal. A gente viu ao longo do nosso curso regular, a gente estudou lá na sexta-feira que a gente teve nossa revisão pela live, que foi no YouTube, e a peça foi um agravo em execução. E de cara eu já digo pra você, agravo em execução que é sua cara, né? Eu amo agravo em execução. Eu até brinquei, eu disse que ela era Maiara e Maraísa da execução. Eu acho que é a Cláudia Leite do parlatório da... Então, amiga, se caiu a agravo em execução e foi sua peça aí, conta pra galera, conta a história desse agravo que eu volto pra fazer as questões. Fechado. De cara, eu já vou dizendo o seguinte, teve gente que me perguntou qual era o nome. E eu disse pra vocês já na hora do curso regular, o nome é agravo em execução, agravo de execução, agravo na execução. Então não precisa se preocupar com a preposição que você colocou. Além do mais, se você colocou só recurso de agravo, por exemplo, ou só agravo, desde que você tenha fundamentado no artigo 197 da LEP, que é a Lei 7210/84, pessoal, não se estressa, tá correto, tá? Pouco importa se você colocou agravo de execução, agravo na execução, agravo em execução, recurso de agravo, todos esses nomes, todas essas nomenclaturas já estão corretas. E a fundamentação, como eu disse para vocês, no 197 da LEP, da Lei 7210/84. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ler o que a questão dizia e ao longo do que a questão vai me dizendo, eu vou dizendo já para vocês aquilo que era para ser debatido na peça, beleza? Põe em tela, meu diretor. E a questão, a peça prático-profissional dizia o seguinte: Lucas, de 22 anos, foi denunciado e condenado definitivamente pela prática de crime de associação para o tráfico, previsto lá no artigo 35 da Lei 11.343 de 2006, sendo, em razão das circunstâncias do crime, aplicada a pena de 6 anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto, entendendo o juiz de conhecimento que o crime
não seria hediondo, não tendo sido reconhecida a presença de qualquer agravante ou atenuante. No mês seguinte, após o início do cumprimento da pena, Lucas vem a sofrer nova condenação definitiva, dessa vez pela prática do crime de ameaça anterior ao de associação, sendo-lhe aplicada exclusivamente pena de multa, razão pela qual não foi determinada a regressão de regime. Aí a questão continua dizendo que, após cumprir 1 ano da pena aplicada pelo regime de associação, o defensor público que defende os interesses de Lucas apresenta requerimento de progressão de regime, destacando que o apenado não sofreu qualquer sanção disciplinar. O magistrado, em atuação perante a Vara de Execução Penal da Comarca de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais, órgão competente, indeferiu o pedido de progressão e vê os fundamentos dele. A gente já vai começar a combater agora. Aí a letra A, ele diz: o crime de associação para o tráfico, no entender do magistrado, é crime hediondo. Não é, pessoal, de cara. A associação para o tráfico não é crime nem hediondo, nem crime equiparado a hediondo. Isso já é entendimento consolidado nos nossos tribunais, no sentido de que se o artigo 35 não consta lá na lei do rol, né, dos crimes hediondos ou equiparados, que é a 8.072/90, não pode a gente achar que ele seria crime hediondo. Vocês que estudaram aqui no JUS 21, vocês tiveram aula com o professor Anderson, diz respeito aí à lei de drogas, e ele dá 2 aulas sobre isso, e numa das aulas ele começa a explicar os artigos, o 33, e ele diz: ó, pessoal, cuidado, nem tudo que está na lei de drogas é considerado crime hediondo ou equiparado a hediondo. Dentre eles, o artigo 35. Então, de cara, ó, eu não tenho que falar em crime hediondo. E se eu não tenho que falar em crime hediondo, pessoal, lembra o que a gente estudou? Como é que vai ser a progressão de regime? Eu disse para vocês o quê? Que a gente, para progressão de regime, a gente tinha que verificar se o crime era hediondo ou não hediondo. Se o crime não for hediondo, quanto, né, será a progressão? 1/6 da pena, com fundamento lá no artigo 112 da Lei de Execução Penal. E aqui, ó, pouco importa se ele é reincidente ou não. A questão me faz achar que ele seria reincidente, quando a realidade nem é. Mas aqui, pessoal, para progressão de regime, pouco importa se o agente é reincidente ou não. Por quê? Porque se é crime não hediondo, ainda que o agente fosse reincidente, a progressão de regime seria com 1/6 da pena, lá com fundamento no artigo 112. E a gente aqui estudou que, no geral, estudante de direito não sabe fazer conta de matemática. Eu disse para você que eu não sei. Giovanni sabe, mas eu não sei não. E eu disse assim, pessoal, se cair alguma coisa de execução de pena, eles vão dar alguma coisa e alguma pena que seja fácil para você, estudante de direito, que assim como eu, não sabe matemática, saber fazer as contas. E eu dei um exemplo, inclusive, de 6 anos, e eu disse assim, pessoal, quanto é 1/6 de 6? Eu disse, faça o seguinte, pegue 6, multiplique por 1 e divida por 6, dá quanto? Eu disse que ele ia fazer números que seriam considerados fáceis para a gente fazer na hora da prova. E foi isso que eles fizeram. Vê, aqui de cara ele tem direito à progressão, sim. Eu tenho direito à progressão do regime, nesse caso específico, depois de cumprido 1 ano da pena. Então, a primeira coisa que o magistrado diz é: não caberia progressão de regime porque o crime é hediondo. A gente já viu aqui, ó, que não é crime hediondo. Então, nesse caso, o quantum é da progressão? 1/6 da pena. Beleza? Pouco importando se seria crime, que ele seria reincidente ou não. Mas vamos continuar. E aí ele continua dizendo assim, ó, tanto que o livramento condicional somente poderá ser deferido após o cumprimento de 2/3 da pena aplicada.
Pessoal, é aqui 2/3 da pena aplicada, não é porque é crime hediondo, não. É porque o artigo 44 da Lei 11.343 já estabelece isso. Até porque, se fosse crime hediondo, é levado em consideração lá no artigo 83. Mas lembro que a gente estudou. Eu disse para vocês o quê? Que se eu tivesse que levar em consideração alguma legislação especial, eu tinha que levar em consideração o que estava na legislação. E aqui, de fato, para o livramento condicional, ele tinha que ter 2/3 da pena. Mas 2/3 porque estabelece lá no artigo 44. E não porque é crime hediondo. Mas cuidado, tá? Aqui, ele não teria, de fato, direito à liberdade, ao livramento condicional. Mas ele tem direito à progressão de regime. O livramento condicional se daria depois do cumprimento de 4 anos da pena. Mas aqui, a questão me diz, inclusive, que foi indeferido o pedido de progressão, de forma errada. Aí vê o que a questão continua dizendo. A letra B. O apenado é reincidente diante da nova condenação pelo crime de ameaça. E aí, pessoal, a questão me diz que houve o quê? Houve a prática e a condenação do crime de ameaça que ocorreu depois, nesse caso específico, da sentença. Não foi isso, Giovanni? Tu lembra o que a questão diz? Exatamente. É porque quem fala de reincidência é Giovanni, né? Você só pode ser considerado mais fácil ele ainda explicar do que eu. Você só pode ser considerado... Vamos de lado. Você só pode ser considerado reincidente se você volta a cometer crime em data posterior àquela sentença que transitou em julgado. Todas as duas condutas, tanto a ameaça quanto a associação, foram praticadas em momentos anteriores, antecedentes ao trânsito em julgado da sentença. Ou seja, não tem previsão aqui do artigo 63, não é isso, Giovanni? Ele não é reincidente. Eu não tenho como caracterizar a reincidência. E aí eu já disse para vocês, ainda que eu tivesse como caracterizar, seria possível o pedido de progressão de regime, beleza? Mas ele não é reincidente aqui. E aí a letra C diz assim, ó. O requisito para a progressão de regime seria um cumprimento de 3/5 da pena aplicada e, caso ele não fosse reincidente, 2/5. Períodos esses ainda não ultrapassados. Aqui, pessoal, seria se o crime de ameaça, de associação para o tráfico, fosse crime equiparado a hediondo, mas não é. Então, nesse caso, vocês tinham que saber, ver a questão foi tão legal. Sabe por quê? Porque, assim, lembra que a gente estudou e eu disse para vocês assim, ó, pessoal, quando a gente tiver que ver a progressão de regime, a gente tem que considerar se o crime for hediondo ou não. Se o crime não for hediondo, progressão de 1/6 da pena, pouco importando se ele é reincidente ou não. Mas se o crime for hediondo, eu tenho que olhar o que primeiro? A data do cometimento do crime. Por quê? Porque se foi cometido antes de 2007, ainda assim, a progressão de regime é lá nos termos do artigo 112 da LEP. E só se foi cometido depois de 2007 é que eu levo em consideração esses 2/5 da pena se primário e 3/5 da pena se reincidente. O artigo 2º da Lei 8.072/90, ele foi alterado pela Lei 11.464 de 2007. Só que ela é uma lei, pessoal, prejudicial ao agente. Então, ela não pode retroagir. Ela só retroage ela só retroagiria se ela fosse benéfica. A questão sequer me deu quando é que foi a data do fato, pessoal. Então, eu não tenho como considerar requisito objetivo de 3/5 ou 2/5. Então, ó, associação para o tráfico não é crime hediondo nem equiparado. A progressão... E Anderson botou, inclusive, na tabelinha. Ele botou uma tabela, Giovanni, quando ele fez lá nas questões, na hora que ele abordou sobre a Lei 11.343. Então, não é crime hediondo. Nesse caso, a progressão seria de 1/6. E aí a letra B termina, a letra D, né, termina dizendo assim: em relação ao requisito subjetivo, é indispensável a realização do exame criminológico diante da gravidade de crimes de associação para o tráfico em geral.
pessoal, como requisito objetivo, eu preciso do bom comportamento carcerário, atestado lá pelo próprio diretor do estabelecimento. E a gente viu aqui, ó, que o exame criminológico, ele foi retirado desde 2003 pela lei, lá na Lei de Execução Penal. A Lei 10.492 de 2003 retirou a obrigatoriedade do que a gente chama de exame criminológico. E aí, a nossa jurisprudência já é pacífica, dizendo assim, cabe exame criminológico? Caberia, desde que em razão fundamentada, em decisão fundamentada, e gravidade em abstrato do delito não é motivação idônea para a possibilidade de exame criminológico. Isso é o que estabelece a súmula 439 do STJ e a súmula vinculante 26. Se a súmula vinculante é do STF. Então, vê, não tem aqui que abordar que não caberia, ele não teria o requisito subjetivo pela falta de exame criminológico, não. Aqui não caberia o exame criminológico. Por quê? Porque ele foi retirado do nosso ordenamento como condição obrigatória, devendo ser utilizado tão somente em decisões fundamentadas pelo magistrado, e que gravidade em abstrato do delito não é motivação idônea para caracterização e para esse pedido de exame criminológico, lá com fundamento tanto na súmula 439 do STJ, quanto na súmula vinculante 26. Beleza? E aí a questão continua dizendo, ao tomar conhecimento de maneira informal da decisão do magistrado, a família de Lucas procura você na condição de advogado para adoção das medidas cabíveis. Após a constituição nos autos, a defesa técnica é intimada da decisão do indeferimento do pedido em 24 de novembro de 2017, sexta-feira, sendo certo que, de segunda a sexta-feira da semana seguinte, todos os dias são úteis em todo o território nacional. E aí, considerando apenas as informações narradas, na condição de advogado, redige a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus e embargos de declaração, apresentando todas as teses pertinentes. E aí, ó, o que a gente já viu, tanto em aula quanto na revisão, eu disse para vocês, pessoal, agravo em execução, ele tem prazo de 5 dias para sua interposição, 2 dias para razões. Porque, apesar de não ter a estrutura dele, a informação dele lá no artigo 197 da LEP, eu levo em consideração a estrutura do recurso em sentido estrito. E ainda disse assim, ó, se ele for pedir para datar a peça, ele vai dizer, date a peça no último dia do prazo para a sua interposição. E aí o que é que ele fez, ó? A peça deverá ser datada no último dia do prazo para a sua interposição. Qual é o prazo de interposição do agravo em execução? 5 dias, com fundamento na súmula 700 do STF. E aí, ó, se ele foi intimado, se a defesa foi intimada em 24 de novembro de 2017, sexta-feira, lembrem-se que agravo em execução é prazo processual penal. Eu excluo o dia do início, eu incluo a data do seu vencimento, artigo 198 do Código de Processo Penal. Se aqui ele foi intimado na sexta-feira, 25 e 26, que é sábado e domingo, vai contar? Não vai. Então, o primeiro dia é dia 27, na segunda. Aí eu tenho 28 na terça, 29 na quarta, 30 na quinta. Cuidado, que novembro tem 30 dias e não 31. O quinto dia útil vai ser 1º de dezembro de 2017, que é a sexta-feira. Então, a data da sua peça vai ser 1º de dezembro de 2017, que é na sexta-feira. Beleza? Então, rapidinho. Qual é a peça? Agravo em execução, com fundamento no artigo 197 da Lei 7210/84. Aí, fora isso, o que é que a gente vai fazer?
Endereçamento da peça de interposição. É recurso, peça bipartida. Interposição vai lá para o juiz da Vara de Execução Penal de Belo Horizonte, Minas Gerais. A questão me diz que foi o juiz da Vara de Execução Penal de Belo Horizonte, Minas Gerais, que indeferiu o pedido. E aí, pessoal, depois disso, você vai qualificar o agente, você faz aquela apresentação, depois você vai pedir o quê? Juízo de retratação. Lembra que o agravo em execução tem o que a gente chama de efeito regressivo do recurso? Não tem fundamentação legal, mas você pede o juízo de retratação e, em sendo a decisão mantida, você remete para a superior instância, para o seu devido processamento e julgamento. Qual é a data da peça de interposição? 1º de dezembro de 2017, beleza? E depois você vai fazer o quê? Você vai fazer as suas razões. E aí você começa as suas razões com o endereçamento. Razões de agravo em execução. Agravante ou recorrente. Agravado ou recorrido, processo número ou processo de execução número. Embaixo, Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, colinda turma, ínclitos desembargadores. Nos fatos, você vai contar resumidamente o que a questão lhe diz. Não tem preliminares. Lembra que a gente conversou, a agravo em execução não tem preliminar a ser arguída. E qual vai ser a sua tese? Tudo aquilo que a gente já bateu. Primeiro, no sentido de que a associação para o tráfico não é crime hediondo. Então, por isso, a progressão de regime vai se dar com 1/6 da pena. E aí, nesse caso, depois de cumprido o quê? 1 ano da pena. A questão já me diz que ele... quase que eu levo aqui. Sem quebrar. A questão já me diz que aqui, nesse caso específico, ele já cumpriu mais de um ano da pena. Fora isso, você vai dizer que não cabe a caracterização da reincidência, justamente porque os delitos, eles são o quê? Posteriores à decisão da sentença penal irrecorrível. Aí, depois disso, você vai bater o quê? Você vai bater que o exame criminológico, nesse caso, não é requisito obrigatório subjetivo, e sim só deve ser levado em consideração em decisão fundamentada, e que a gravidade em abstrato do delito não é motivo idôneo para a realização do exame criminológico, lá com fundamento na súmula 439 do STJ e também na súmula vinculante 26, beleza? E, por fim, você vai pedir, né, no seu pedido, o provimento do recurso e a reforma da decisão. Para quê, pessoal? Para você determinar a progressão de regime do agente, para ele sair do regime semiaberto e ir para o aberto, beleza? Data da peça, 1º de dezembro de 2017. E com isso, pessoal, estaria finalizada a nossa peça prático-profissional. E com isso, seu gabarito está exatamente idêntico ao gabarito da Fundação Getúlio Vargas. Coisa linda, meu Deus! Exatamente. Giovanni está dizendo que o gabarito saiu e bateu ipsilíteres do que a gente já estava abordando aqui. Vê que maravilha. Então, nesse caso... capital do Tocantins para a FGV, que de fato foi bem sincera do que levou em consideração aquilo que a gente já estava abordando. A gente já começou a transmissão dizendo assim, a prova foi tranquila? Foi. A prova foi sensata? Foi. Mas a gente tem que levar em consideração, claro, que se o gabarito ele vai vir nesses mesmos termos. E o agravo em execução, pessoal, não tinha outra coisa para você falar, não. A FGV foi tão boa que ela disse assim, também não cabe nem embargo de declaração. Para você não chegar e dizer que teria algum tipo de omissão. Afinal de contas, pessoal, se a gente levar bem em consideração aqui, o juízo da execução penal não falou aqui da necessidade, por exemplo, de trabalho para ir lá para o regime aberto. Afinal de contas, o artigo 114 da Lei de Execução Penal, ele estabelece que seria, né, para um tipo de obrigatoriedade o agente ir trabalhar para poder ir para o regime aberto. A questão falou alguma coisa disso?
Não falou. Então, nesse caso, a gente também não vai falar não, que ninguém vai dizer aqui que é prejudicial ao agente. E aí a FGV foi tão sensata que ela disse assim, vamos tirar HC, que nem é peça privativa de advogado, vamos tirar embargos de declaração para você não estar botando coisa na sua cabeça e achar que caberia algum tipo de equívoco na decisão do juiz. Então, qual era a única peça possível? Agravo em execução, com fundamento no 197 da LEP. Beleza? Tranquilo? Giovanni, tá com você para fazer as questões, né? Valeu, quase que ela não deixa tempo para mim, porque ela se empolga com esse negócio. Quando cai a execução de pena, a mulher se empolga. Mas tá assim, parabéns aí, que você tava falando, eu tava vendo o comentário da galera nas redes sociais aí, Lelo Giano, parabéns, você matou a pau aí nas aulas com a peça do agravo em execução. Vamos embora, vamos puxar aqui agora para a parte das questões. Extremamente feliz porque, galera, vocês que assistiram todas as aulas, vocês que fizeram as questões para treinar aqui no JUS 21, que são aquelas questões que a gente disponibiliza mais no final do curso e que nós resolvemos aqui com vocês nas aulas de revisão, eu tenho certeza que quando vocês bateram o olho aqui na prova, vocês disseram, porra, tranquilo, dá para fazer. Tem até uma aluna nossa, acho que é Poliana o nome dela, que está sempre interagindo, foi uma das primeiras a mandar mensagem lá no direct. Poliana, cheiro para você, amiga, tenho certeza que já deu certo. Ela disse, PLGG, rapaz, achei que era você que tinha feito as questões, porque estava igual lá ao que nós trabalhamos nas aulas de revisão. Beleza? Então vamos olhar o que é que você precisava fazer aqui. A questão 1 fala que no dia 11/1, Arnaldo, tal, primário de bons antecedentes, estava num bar e desferiu pauladas na perna e socos na face de Severino, nascido em 1980, por acreditar que esse demonstrava interesse por sua neta de 16 anos. Denunciado pela prática do artigo 129, parágrafo 2º, lesão corporal gravíssima, ele confessou em juízo a prática do crime. Contudo, o grande bizu da questão estava aqui, ó. Não foram acostados aos autos boletim de atendimento médico e exame de corpo de delito da vítima, que também não foi localizada para ser ouvida. As testemunhas confirmaram ter visto Arnaldo deferir um soco em Severino, mas não viram se a agressão resultou em lesão. Em sentença, diante da confissão, Arnaldo foi condenado a uma pena de 3 anos de reclusão, deixando o magistrado de substituir a privativa de liberdade por restiva de direitos. Considerando a situação, letra A, em sede de recurso de apelação, qual argumento poderá ser apresentado em busca da absolvição de Arnaldo? Meu patrão, o crime de lesão corporal é crime que deixa vestígios. Se ligue, o crime de lesão corporal é o crime que deixa vestígios. E nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, nos crimes que deixam vestígios, o exame de corpo de delito, direto ou indireto, é indispensável, não podendo ser suprido pela confissão do acusado. Eu só tenho como reconhecer o crime de lesão corporal de natureza grave se e somente se existir a perícia complementar para atestar a manifestação de uma das consequências previstas, ou no parágrafo 1º ou no parágrafo 2º do artigo 129. Essa perícia não foi feita, então não é possível se comprovar a materialidade do fato. Eu não tenho, ele pode ter batido, mas daí a dizer que resultou em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, como está previsto aqui no enunciado, é uma distância gigantesca. Nós não temos como reconhecer, na situação em apreço, a existência de instrumento probatório para a caracterização do crime. Então, esse é o argumento na apelação que você vai usar para pedir a absolvição do réu, lá nos termos do artigo 386. A letra B pergunta, ainda em sede de apelação, existe algum benefício legal a ser requerido pela defesa de Arnaldo para evitar a execução da pena, caso sejam mantidas as condenações e a sanção imposta? Sim,
O Arnaldo, ele tem mais de 70 anos. Ele é nascido em 1943. Eu tenho certeza que nesse momento, você quando fez a conta da idade do Arnaldo, você lembrou das nossas aulas de suspensão condicional da pena. Quando eu analisei com vocês aqui o artigo 77 do Código Penal Brasileiro, que fala da suspensão condicional da pena, eu disse, meu povo, se liga no parágrafo 2º do artigo 77. Se o condenado ele tem mais de 70 anos, eu até me lembro que eu falei essa frase, se você estiver fazendo uma questão, onde a questão lhe informe que o condenado tem 70 anos ou mais, você deve observar se não seria caso de aplicar a hipótese da suspensão condicional da pena prevista ao teor do artigo, no parágrafo 2º do artigo 77 do Código Penal Brasileiro. Então, você ia para responder a letra A, alegar que não foi feito o exame de corpo de delito, logo não tem prova de materialidade, e na letra B, a possibilidade de suspensão condicional da pena, o suscício de pena, 77, parágrafo 2º do Código Penal. A segunda questão é uma questão também que quando eu bati o olho, a Tassi também bateu o olho aqui e disse, puta merda, que questão legal, que questão que a gente estava esperando, a clássica questão acerca da revisão criminal. Para resumir a história, o cara estava conversando com a menina e a menina disse para ele, lá a Maria disse para ele que era menor de 14 anos. E ainda assim ele transou com a Maria e por causa disso foi denunciado pelo crime de estupro de vulnerável. Depois da sentença ter transitado em julgado, de novo, depois da sentença ter transitado em julgado, se descobriu que tinha sido, na verdade, tinha ocorrido, na verdade, uma fraude no registro de nascimento da Maria. Os pais da Maria tinham registrado ela com um ano a menos do que efetivamente ela tinha. E o que eu gostei dessa questão é que o enunciado fala até assim, porque queriam que ela se destacasse num determinado esporte. Nas nossas aulas aqui, eu dou o exemplo do caba que é gato no futebol. Um caba feito Jairo assim, que tem 40 anos de idade, mas você pega a identidade dele, ele só tem 32. Por quê? Porque quando ele jogava futebol lá em Ribeirão, os pais dele forjaram lá, estou brincando, isso não aconteceu não. Os pais dele forjaram lá um documento para ele dizer que era mais novo, para poder, já velho, jogar ainda nos juniores. Foi mais ou menos o mesmo contexto aqui. O cara foi condenado porque a menina disse que era menor de 14 anos e apresentou um documento falso. E só se descobriu a falsidade desse documento depois da sentença transitar em julgado. E aí a letra A da segunda questão perguntava, diante do trânsito em julgado da sentença condenatória, existe medida judicial a ser apresentada em favor de Túlio, diversa de habeas corpus? Sim, cabe revisão criminal com fundamento no artigo 621. Um detalhe, talvez você possa ter ficado em dúvida se usa o inciso 2 ou o inciso 3 aqui. Pelo que eu conheço da FGV, depois eu vou conferir ali, mas pelo que eu conheço ela botou ou um ou outro, certo? Pronto, a taxa aqui, ou, né, deve ter a partícula ou. Pronto, a banca não quer arrumar problema aí, a banca não quer arrumar confusão, então o que é que ela normalmente faz? Para evitar aquela celeuma, se seria inciso 2 ou inciso 3, normalmente a banca considera nos dois. Então, se você fundamentou a revisão criminal, eu fundamentaria no inciso 2, mas tem gente que fundamenta no 3. Para não dar bronca, se você disse aqui que é uma revisão criminal com fundamento no 621, inciso 2, você acertou. Se você disse que era com fundamento no inciso 3, você acertou do mesmo jeito. E a letra B pergunta, qual o argumento de direito material deverá ser apresentado pelo patrono de Túlio em busca da desconstituição da sentença? Ora, se ela não era menor de 14 anos, não tem crime. O crime do artigo 217-A, o delito de estupro de vulnerável, é caracterizado pela conduta do agente que tem ou pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. Se a pretensa vítima
não era menor de 14 anos. O fato é atípico. Não existe crime em transar de forma consentida e em um contexto que não envolva prostituição com alguém que tem 14 anos ou mais. Então a tese de direito material era a tipicidade da conduta. Beleza? A terceira questão, nós fizemos uma questão mostrando quando é que você caracterizava ou não organização criminosa na aula de quarta-feira da semana passada. Você que é nosso aluno aqui no JUS 21 deve lembrar que tinha uma questão quase igual a essa aqui, onde tinha que observar o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850/2013, que é a Lei das Organizações Criminosas. A questão diz que você tinha Haroldo, Bernardo, Caio e Davi, que se conheceram e se encontraram para praticar delitos, na verdade, para praticar vários crimes de receptação simples. Resumo da ópera aqui. O delegado de polícia decretou e determinou a infiltração de agentes policiais no grupo. Só que o delegado determinou essa infiltração de agentes sem a ordem judicial, sem a determinação do magistrado. E a primeira pergunta que a terceira questão lhe fazia era: a infiltração de agentes determinada pela autoridade policial foi válida? Justifique. Não, não foi. A infiltração de agentes, no caso de investigações por suspeita de integrar o indivíduo ou os indivíduos, organização criminosa, ela só pode ser feita mediante ordem judicial, nos termos do que está previsto no caput do artigo 10 da Lei 12.850/2013. Se o delegado de polícia, ele suspeita, ele acha, ele imagina que existe uma atividade de uma organização criminosa e ele deseja infiltrar agentes, a primeira coisa que ele precisa ter é uma autorização judicial. E ainda tem um outro detalhe que você poderia ter falado também aqui. O parágrafo 2º do artigo 10º da Lei 12.850/2013 exige como pré-requisito à decretação da infiltração de agentes que não exista outro meio de produzir ou constituir a prova. E fica claro no contexto aqui que o delegado tinha outro meio de produção de prova, é tanto que ele descobriu provas autonomamente. Se ligue no detalhe, para que a infiltração venha a acontecer, você precisa ter uma ordem judicial e essa ordem judicial, para ser decretada, presume-se a satisfação dos requisitos previstos na Lei 12.850/2013. E um desses requisitos é que seja esse meio, a infiltração de policiais, a última ratio, a última forma, o último recurso de produção de instrumento probatório, o que não era o caso aqui nessa situação. E a letra B pergunta: qual o argumento de direito material a ser apresentado para a defesa em busca da não condenação dos denunciados da prática do crime imputado? Aqui, meu patrão, o que você ia alegar é que para existir o crime de organização criminosa, a finalidade especial de agir dos indivíduos deve ser a prática de crimes cuja pena máxima seja superior a 4 anos, ou então que sejam de caráter transnacional. Parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.850. O crime de integrar organização criminosa é delito que presume finalidade especial de agir. Qual é essa finalidade especial de agir? A vocação para praticar crimes cuja pena máxima combinada em lei seja maior que 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. No caso concreto aqui, o que os meliantes estavam praticando era nada mais nada menos do que receptação simples. E a pena da receptação simples é de 4 anos. Ela não é maior que 4 anos. Logo, não seria possível reconhecimento de uma organização criminosa. Você só tem associação aqui, mas não tem organização.
E a quarta questão, talvez tenha sido a questão que, primeiro, você deve ter pecado por excesso na letra A, o que não é problema, até porque, como nós conversamos demais no nosso curso, no exame de ordem, o que abunda não prejudica, e que eu tenho certeza que você lembrou de mim para responder a letra B. A questão, resumidamente, diz que um cão bravio se solta e resolve atacar uma criança de 5 anos de idade. E o pai da criança mata o cachorro. Para proteger a criança, o pai da criança pega um pedaço de pau e mata o cachorro, mata o cão. Só que o pai da criança era bronqueado, o pai da criança já tinha sido condenado anteriormente por alguns crimes, e, para resumir a história, ele foi conduzido em flagrante delito e foi preso em flagrante pelo crime do artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais. E aí, quando chegou lá na audiência de custódia, o Ministério Público se manifestou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, e a prova quer saber o que é que dá para fazer. Qual o pedido que deverá ser formulado pela defesa de Pablo para evitar o acolhimento da manifestação da conversão da prisão em flagrante em preventiva? Bom, tem 2 caminhos. O fácil e o mais completo. Se você pecou por excesso, tá bom? Depois eu vou até conferir ali, mas se você pecou por excesso, não tem problema. Como eu responderia aqui? Eu diria primeiro que caberia o pedido de relaxamento de prisão, visto que o flagrante é ilegal. Aqui é infração de menor potencial ofensivo. O crime do artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais tem pena máxima de 1 ano. Trata-se de infração de menor potencial ofensivo. E nos termos lá da Lei dos Juizados Especiais, da Lei 9.099/95, nas infrações de menor potencial ofensivo, a prisão em flagrante é proibida. Então, esse flagrante aqui é materialmente ilegal. Ele não poderia nem ter existido. Por isso que, inicialmente, se pediria o relaxamento. E, não acatando inicialmente o relaxamento, caberia o pedido de liberdade provisória. Porque os requisitos da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva não estão presentes no caso concreto. Pelo que eu conheço da Fundação Getúlio Vargas, depois eu vou até conferir ali com o Tassi, eu acho que ela só deve ter botado a liberdade provisória. Eu acho que ela não deve ter ido por esse caminho mais longo, até porque as respostas das questões discursivas são mais diretas, são mais simples. Mas não tem problema aqui. O que abunda não prejudica. Se você disse que caberia o pedido de relaxamento e não entendendo o juiz pelo relaxamento, caberia a liberdade por não ser possível converter o flagrante em preventiva, que foi inclusive o que nós botamos no nosso gabarito, está certo. Você pecou por excesso. Se você só falou na liberdade provisória, se você só disse que não seria possível a conversão do flagrante em preventiva, porque os requisitos do artigo 312 e 313 não estavam satisfeitos, está certo do mesmo jeito, ok? Então, se você só falou que não dava para ter essa conversão, você acertou. Se você começou falando do relaxamento e depois disse que, não sendo possível o relaxamento, não poderia existir essa conversão em preventiva, você acertou do mesmo jeito, você pecou por excesso. A Tassi está me sinalizando e dizendo que a FGV no gabarito oficial botou só o caminho mais curto, não é isso, Tassi? Colocou só essa última hipótese, não tem problema nenhum, não tem inconveniente nenhum, o que abunda não prejudica. E sendo oferecido denúncia, qual argumento de direito material pode ser apresentado na busca da absolvição de Pablo? Pablo agiu amparado pela excludente de ilicitude do estado de necessidade. Ele estava diante de uma agressão atual que não derivava de conduta humana direta contra o seu filho, e naquela situação a única coisa que lhe era razoável era bater no cachorro para salvar a criança. Os requisitos caracterizadores do estado de necessidade, nos termos do artigo 23, inciso 1, em combinação com o artigo 24 do Código Penal, estão presentes no caso concreto. Beleza? Bom, era isso que você tinha respondido nas questões, deveria ter respondido nas questões discursivas. Tassi, vem para cá, por favor, amiga.
Tenho certeza que você aí fez uma excelente peça, que você matou a pau nas questões. Queria dizer da nossa alegria. Tem que ligar o microfone, né, Jorge? Se não liga o microfone e não baixa a blusa para não ficar batendo na antenazinha, não tem transmissão, né, Jário? Mas falando sério agora, pessoal, eu queria dizer a vocês da nossa alegria, da nossa felicidade em saber, em ver aí, a gente estava acompanhando pelas redes sociais, enquanto Tassi estava fazendo a peça aqui, eu estava ali curiando nas redes sociais, e de ver a alegria dos nossos alunos que nos deixa extremamente felizes. Vocês sabem que a cada prova da OAB é como se eu, a Tássio, antes a gente fosse fazer a prova com vocês, porque a gente vive a emoção de vocês, nós vivemos a atenção, a gente acompanha vocês aí desde os primeiros momentos, tem pessoas que estão conosco desde a repescagem, e é muito gratificante nós chegarmos num domingo à noite aqui e sabermos que vocês conseguiram cumprir a missão. Se você não fez tudo, não tem problema, é o que eu digo, você não precisa ser o melhor, você precisa tirar um 6. Se você tirou um 6, você resolveu sua bronca, deu mais um passo na sua vida aí, começa a galgar os momentos profissionais que você estava almejando desde quando entrou na sua graduação. O importante é isso. E é muito gratificante nós vermos o feedback de vocês, você chega, o pessoal chega, comenta, o pessoal estava no teu direct, no meu direct, no direct antes, a gente estava trocando mensagem ali no nosso grupo dos professores, e isso nos deixa muito feliz, né, Tássia? Principalmente dizendo assim, que olhava para a prova e lembrava o que a gente estava dizendo em aula. Eu vi alguns directs aqui dizendo, caramba, Tássia, eu olhava para as questões e escutava Giovanni zoadando no meu ouvido, falando determinada coisa. Eu fui ver o crime de associação para o tráfico, eu lembrava da apostila do professor Anderson, ele falando muito claro, dizendo que a associação para o tráfico não era crime hediondo. Eu via a peça e lembrava você falando, olha, se for agravo em execução, o que mais a FGV pode bater é progressão de regime e livramento condicional. E foi justamente essas duas coisas que ela bateu. A gente foi uma aula inteira falando só sobre isso. No início, muita gente ficava dizendo, caramba, por que 3 aulas de execução? Porque eu disse para vocês, a execução é muita coisa para ser visto. Se a FGV cobrar, vai ser cobrada dessa forma. E foi, né, Giovanni? Exatamente. E é o que a gente fala sempre durante o curso. É melhor sobrar do que faltar. Com certeza. A gente fala sempre isso por nossos alunos. É melhor sobrar do que faltar. Teve um aluno que mandou uma mensagem no plantão de dúvidas aqui do JUS 21, assim, poxa, PLGG, uma aula falando de suspensão condicional da pena? Tá aí a explicação. Tá aí o motivo, certo? Nós aqui temos uma carga horária muito grande porque a gente quer que você se sinta preparado, e quanto mais você se sentir preparado, mais tranquilo você vai estar para a prova. Tanto que, Giovanni, até desculpa dizer, no início eram 2 aulas previstas de execução, eu comecei a dar execução e eu virei para vocês, ó, eu não vou dar 2 aulas porque eu não quero correr sobre o assunto, até porque agravo em execução é um assunto que a FGV pode cobrar. Então, a gente vai ver uma aula a mais. E aí, na terceira aula, foi quando eu abordei para vocês agravo em execução e as contrarrazões do agravo. Então, assim, foi um assunto muito batido, seja, né? Quem acompanhou as aulas, quem acompanhou o cronograma, eu tenho certeza que está tranquilo. Mais uma vez aqui, as nossas loas, os nossos elogios à Fundação Getúlio Vargas. Lembrando, o que foi divulgado hoje é apenas o padrão preliminar. Até porque ainda vai sair a parte de pontuação. Então não adianta você estar perguntando, PLGG, eu fiz isso, eu vou pontuar quanto, a gente não sabe. O que nós sabemos é que o que a FGV disse que vai cobrar, nós concordamos. Bateu 100%, a gente concorda, não tem o que estar questionando. Agora, a pontuação, só quando vier lá o padrão oficial com os devidos pontos na época da correção. Ok? Fique acompanhando as nossas redes sociais, que assim que tiver qualquer coisa a mais, a gente posiciona vocês. Eu queria agradecer de coração e fazer um agradecimento especial a todas as nossas centenas de alunos espalhados por todo o país. O JUS 21, ele é um curso novo, formado por pessoas que têm muito tempo de estrada, certo? O JUS 21, desde os seus sócios, dos seus donos, eu, Maurício, Kelly e Anderson, que são todos professores antigos, você tem ideia, o mais novo sou eu. Entre eles, todinho de professor, certo? Maurício, antes sequer estou brincando. Eu sou o mais velho, mais tempo de sala de aula dos 4.
Então, desde os professores, dos donos, até os professores compõem. A Tassi, que talvez seja uma das caçulas dos professores, já há 5 anos ela é professora, me acompanha há quase há 7 anos, não, 6 anos. 7, são 7. 7 anos ela trabalhou comigo, começou como monitora, há 5 anos ela já está aqui diante das câmeras. Então, embora o JUS 21 seja um curso formado por gente que conhece muito de OAB e pessoas que já têm uma boa experiência no mercado, ele é um curso novo. E eu fico muito feliz quando eu vejo a confiança que vocês depositam no nosso trabalho. Centenas e centenas e centenas de alunos vieram fazer a nossa segunda fase de penal, acreditaram no nosso trabalho. Muito obrigado de coração a vocês. Muito obrigado por nos permitirem caminhar ao seu lado nesse momento. E muito obrigado por confiarem e estenderem a mão para a gente. Eu não posso deixar de agradecer também ao Anderson, que lá em Brasília, a gente não pôde estar os 3 na mesma sala, mas Anderson, cara, de coração, nada disso seria possível sem você. É fundamental, é tanto que tá aí, ó. A peça se deu, mas precisava o cara ter assistido sua aula para matar aqui a grande pegadinha da peça. Foi uma combinação. Opa, perfeito! O povo para dar certo. Então, Anderson, obrigado de coração pela parceria, obrigado pelo privilégio de a gente trabalhar junto. Eu acho que eu, você e Tassi, a gente forma um trio que se completa demais, tá certo? Que se ajuda demais. Diogo é o cara que fica nos bastidores, que comanda a nossa equipe de monitoria. É um jovem e brilhante advogado. Diogo, obrigado de coração também. Nada disso seria possível. Diogo aqui vira noites e noites e noites com a equipe dele aí, no plantão de dúvida, vira noites e noites corrigindo simulado aí. Quantas e quantas vezes eu não vi Diogo mandando mensagem 3, 4 horas da manhã, porque estava virando noite para entregar os simulados no dia. Então, Diogo, de coração também, cara, essa segunda fase não seria possível sem você. E para finalizar, eu queria mandar um grande abraço para toda a equipe técnica do JUS 21. Eu costumo dizer que nós que estamos aqui na frente das câmeras, nós fazemos a parte fácil. A galera que está nos bastidores aí, o Jairo, o Thiago, o Renatinho, o Maicon, o Dário e a equipe toda de Brasília, que é muita gente lá no Ser Decorado, o Danael e a equipe de Goiânia. Cara, nada disso seria possível sem vocês. A parte difícil é botar isso aqui no ar. E vocês fazem isso com maestria. Então eu queria agradecer a Jário, que faz nossas transmissões aqui em Recife. Jário, de coração, obrigado. Tu bota pra fuder, cara. Valeu mesmo. Queria agradecer a Renatinho, que comanda essa equipe aí, e ao Maico aí, que garante sempre a integridade do nosso site com a equipe dele aí. Galera, de coração, obrigado. O JUS 21, em tão pouco tempo, se tornou essa referência no mercado de OAB, graças ao trabalho de vocês, graças ao trabalho dos professores, graças ao trabalho do meu patrão Maurício, que era dessa, deve estar doido com o blogzão de ordem. Então, só tenho a agradecer a todo mundo e a Papai do Céu que nos permitiu estar aqui nesse momento com vocês. Beleza? Amém. E agora que vocês já são advogados, terça-feira começa o primeiro congresso online da Jovem Advocacia 3.0. Você resolveu sua bronca da OAB, né? Agora o que é que você precisa? Ganhar dinheiro? Então, terça-feira, fica ligado aqui no JUS 21, é de graça para você. Fica ligado terça, quarta e quinta, os temas mais relevantes para você que vai começar a advogar agora que você passou na OAB. Tassi, obrigado pela parceria de sempre, amigo. Eu que agradeço, Já Giovani. são muitos anos juntos aí, mais uma 8 vez, anos, graças quase. a Deus, deu tudo certo. E como a gente sempre fala, um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço. Valeu, meu povo!